E segundo o Vene Casagrande, o Internacional tem negociações avançadas com Jandrei Ige, jogador atacante da Ponte Preta, destaque dessa temporada. No vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre essas duas situações, sobre o que fala o empresário dos dois jogadores que eu conversei e também o que fala a direção do São Paulo sobre essa possibilidade. Além disso, também quero te falar de um outro goleiro paraguaio que aparece na mira do Inter e também sobre 3 jogadores que realmente a gente tem muitos indícios que estão sendo negociados e podem sair já na próxima semana. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui conversando com vocês, mesmo se tu tá assistindo esse jogo do Inter após o jogo contra a equipe do Aza. Esse vídeo tá saindo antes do jogo, inclusive pouquinho antes da bola rolar, que rola inclusive daqui a pouco às 8 horas da noite. Se tu tá assistindo esse vídeo depois, ele serve também porque esse vídeo é para falar sobre a janela de transferências do Internacional no dia de hoje, sobre algumas informações e avanços que o Inter teve. Começando por 3 saídas: Carlos de Pena, Gabriel e Luiz Adriano. Os 3 jogadores que não foram relacionados para o jogo da Copa do Brasil por um motivo bem simples. Caso algum deles atuassem contra a equipe do Aza, eles não poderiam atuar por outro clube brasileiro dentro da competição. E de maneira estratégica e em conjunto com os próprios jogadores, o Inter resolveu não relacionar esses 3 atletas, que é mais um indício que realmente eles estão fora por opção realmente do técnico Eduardo Cudê inicialmente, mas porque estão fora dos planos do treinador argentino para a sequência da temporada. O Carlos de Pena tem negociações com a equipe do Vasco, o Gabriel também, e o nome, por exemplo, Luiz Adriano, se falou que ele poderia ir, por exemplo, para a equipe do Vitória. Mas o fato é, esses 3 jogadores não ficam no Internacional. O Luiz Adriano tem contrato até a metade do ano, e o caso, por exemplo, do Gabriel e do Depena, o caso do Gabriel renovou recentemente, mas vai sair do Internacional, e o Depena tem contrato até o fim do ano, mas já deve sair agora para desocupar inclusive uma vaga de estrangeiro, tá bom? Outra situação que eu quero conversar com você é sobre chegadas no Internacional, tá? E a gente tem 3 informações novas para te trazer aqui no vídeo hoje, começando por uma primeira que sai lá da Argentina, trazido por um jornalista argentino, onde o Inter e o Fluminense teriam interesse na contratação de Juan Espinosa, goleiro de 29 anos da equipe do Olímpia. Muito bom goleiro, jogador de seleção paraguaia. O fato é, essa negociação não faz sentido. Por quê? Porque, primeiro, o Inter tem 8 estrangeiros. Se a gente for colocar o Borré, a gente vai ter um novo jogador. A gente sabe que o Depena pode sair, o Gumalo pode sair, mas, enfim, a gente ficaria com 7 jogadores. Beleza. Mas, além disso, esse jogador é um cara que é sempre convocado para a seleção paraguaia. E tu já tem o Rocher, que é sempre convocado. Então não faz sentido tu ter 2 goleiros que serão sempre convocados, porque daí, quando acontecer Data FIFA, Copa América, como vai acontecer muito nessa temporada, tu vai ter que colocar sempre o teu terceiro goleiro. Então não faz muito sentido, por exemplo, o Inter contratar o nome do Juan Espinosa. O empresário do jogador confirmou que sim, existem grandes clubes do Brasil que estão interessados, mas o Olímpia só aceita liberar o jogador caso aconteça uma grande venda. Mas eu tô trazendo a informação trazida que vem lá da Argentina, o que o empresário confirma, mas eu acho muito difícil ter trazido esse jogador porque não faz o mínimo sentido, né? É mais uma vaga de estrangeiro, é mais um jogador que seria convocado para a sua seleção do respectivo país, e o Inter teria que voltar, por exemplo, a usar o Antony, que o Inter no mercado, a ideia que traz é que não quer usar, por exemplo, o Antony nesse momento, por toda a insegurança que ele já passou e por ser ainda um goleiro muito jovem. Então o fato é, o Inter vai seguir nesse momento atrás de um goleiro brasileiro. E aí a gente vai para o nome que foi falado no dia de ontem, informação inicialmente trazida pelo Vene Casagrande, que é o do Jandrei, goleiro da equipe de São Paulo, é reserva de São Paulo hoje e é o segundo goleiro de São Paulo. Renovou recentemente por 3 anos, inclusive, passou pelo Atlético Paranaense, passou pelo Santos, cria das categorias de base do Grêmio e passou também atuando, por exemplo, pelo futebol italiano durante algum tempo, jogou na Chapecoense antes de ir para a Itália. É um goleiro não tão alto, né? Tem 1,86 m de altura, tem uma saída com os pés muito bem qualificada, mas é aquele goleiro que a gente sempre falou, né? Por exemplo, o Inter não vai contratar um grande goleiro. Por quê? Porque esse grande goleiro não vai querer vir para ser reserva do Rocher. Posteriormente, esse grande goleiro pode virar um terceiro goleiro, porque tem o Ivan que vai voltar de lesão. Então, o goleiro que o Inter contratasse agora seria
seria, por exemplo, um Ronaldo do Atlético Goianiense, seria, por exemplo, o Gabriel Vasconcelos do Curitiba, ou, por exemplo, seria um Jandrei do São Paulo. Não vai ser um grande goleiro, porque dificilmente um goleiro vai querer vir para o Inter sabendo que vai ser reserva e vai receber um contrato aí de 1, 2 anos no máximo. E seria, por exemplo, a situação do Jandrei, tá? Mas a gente tem duas versões dessa situação, tá? Eu conversei com o empresário do jogador e ele me disse que não tem nada com o Internacional, que sequer ele foi procurado pelo Inter. Mas eu tenho uma segunda versão da direção de São Paulo, onde, inclusive, ela me deu detalhes sobre essa negociação. Onde, primeiro, a negociação está muito bem encaminhada, muito bem avançada para o Jandrei vir para o Internacional. O Inter inicialmente queria uma troca de jogadores, aí eu acredito que o Inter tenha oferecido Depena ou até mesmo o Gabriel pelo Jandrei. E o São Paulo disse não e só quer vender o jogador, e o Inter estaria topando pagar o que o São Paulo está pedindo pelo Jandrei. E a negociação, como eu te falei, segundo a direção do São Paulo, está muito bem encaminhada. Então tem essas duas versões, do empresário do jogador que nega e também a da direção do São Paulo, que confirma e dá inclusive esses detalhes que o Inter estaria comprando e a negociação está bem avançada. Mas também tem um segundo nome. E aí naquele tipo de jogador, de característica que eu já tinha te falado que o Inter ia contratar. Há mais ou menos 2 semanas eu venho falando para ti, olha, o Inter está de olho nos estaduais. O Inter está de olho em jogadores que estão se destacando no estadual para poder contratar para ser um jogador para compor elenco. Para ser aquele jogador que vai custar um preço muito baixo. Assim como foi o Rômulo, assim como, por exemplo, foi o Alexandre Alemão. De jogadores onde o Inter vai pagar um salário não acima de 50 mil. Um contrato de no máximo 2 anos, mas que não vai influenciar muito o clube. E jogadores que o Inter possa desfazer muito fácil, mas que tem a possibilidade de dar certo. Como foi o caso do Alemão, que o Inter conseguiu vender por 10 milhões de reais. E como foi o caso do Rômulo agora, que foi um jogador que deu certo. É um jogador que hoje compõe o elenco do Inter, mas um atleta até que importante, que muitas vezes joga de maneira interessante. A gente pode discutir até mesmo a titularidade dele. E esse nome, por exemplo, de mais um nome que chegaria para ser um jogador para compor elenco, nada além disso, se der certo, legal, se não der, beleza, vai embora. Que é o nome do Gé, jogador da Ponte Preta, 24 anos, jogador novo, também com esse potencial de revenda, né? O Inter pensa nisso também na hora de trazer um jogador, um atleta ainda que tem muito ainda para performar. Nessa atual temporada ele tem 9 jogos pela Ponte Preta e ele marcou 4 gols. É um dos artilheiros do Campeonato Paulista. O Gé é um centroavante, tem características que eu posso trazer assim para ti, tipo do Luiz Adriano, de um jogador mais parado, ou do Lucas Alário também, um jogador mais parado, mais pivô, um cabeceador, né? Um jogador mais de área, não é um jogador de velocidade, como por exemplo o Ener Valencia ou o Borré, mas é um centroavante. Aí você vai falar, bom, por que o Inter está contratando um outro centroavante? Bom, o motivo é muito simples, o Inter tem 3 caras que são muito bons, que é o Valencia, que é o Lucas Alário e que vai ser o Borré. E o Inter tem o 4º nome, que é o Luca, que é um jogador que ainda é cria das categorias de base. Mas o Inter vai perder, por exemplo, o nome do Luiz Adriano, né, que vai sair do Inter, como eu falei anteriormente. E durante as paradas para a data FIFA, a Copa América, o Borré e o Ener Valencia vão ir para suas respectivas seleções. O Inter vai ficar só com quem? Com o Alário, com o Luca, e aí a terceira opção que chegaria, o nome do Gé da Ponte Preta, que seria, né, esse terceiro jogador para suprir a saída, por exemplo, do Luiz Adriano, numa idade um pouco bem mais abaixo, num salário muito mais abaixo, a gente está falando de um salário 4 vezes menor. Conversei com o empresário do Gé e me disse que para ele não chegou nada, tá? E a direção da Ponte Preta também nega esse interesse, mas informação também trazida pelo Vene Casagrande, que o Inter negocia com esse jogador, mas também deixa a versão aí, tanto do empresário como da direção da Ponte Preta, que negam, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!